E na sexta-feira, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, deu início às nomeações da composição ministerial do seu governo. Um dos nomes mais aguardados era o do Ministério da Fazenda, que ficou com o Fernando Haddad. Embora o nome não tenha sido recebido com grande surpresa, o ex-ministro da Educação era considerado, sim, o pior cenário para o mercado, que esperava, obviamente, um nome mais técnico. Mas a indicação não causou grandes impactos na Bolsa. O que esperar de Fernando Haddad para o Ministério da Fazenda? Esse é o tema do Meio Dia em Brasília e trouxemos ao debate o nosso jornalista e analista de investimentos, Rodrigo Oliveira, e o advogado e sócio da Barral Parente Pinheiro Advogados, Wagner Parente Filho. Tudo bem? Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem, boa tarde. Bom dia, né, Kissa? Se o benchmark aí é o almoço, então é bom dia. Então, bom dia para todos nós. O Wagner também tá... Vamos lá. Eu sempre falo, minha avó me ensinou isso, né? Se você almoçou, boa tarde. Se não almoçou, bom dia, tá tudo resolvido. Para mim é isso, para mim é bom dia também. Não almocei ainda daqui a pouco. Então, assim será. E eu começo esse debate fazendo uma pontuação aí em relação à indicação. E eu começo com o Rodrigo. Rodrigo, a indicação foi feita minutos antes do início do jogo do Brasil. Essa escolha do tempo aí, do horário, foi estratégica ou realmente foi uma coincidência e você avalia que não tem nada a ver uma coisa com a outra? É difícil dizer. Eu acho, no mínimo, curioso, né? Porque o que acontece, né? As pessoas não têm tempo de repercutir a notícia, né? Você anuncia ali meia hora antes do jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, depois você não consegue falar com mais ninguém, porque está todo mundo assistindo o jogo, etc. e tal, então você não tem repercussão. É claro que aquilo que você falou no começo aí, a Bolsa não reagiu na sexta-feira. Não reagiu na sexta-feira, mas ela já tinha reagido na quinta, quando teve essa história de que ele seria confirmado como futuro ministro da Fazenda, né? No próximo governo, e aí, na sexta-feira já era um dia meio sem liquidez, era uma notícia meio que já estava no preço, digamos assim, né? E assim, o que reage mais forte a esse tipo de coisa, normalmente a Bolsa reage forte, mas juros e câmbio acabam sendo mais afetados, né, em dias como esse. Mas assim, pareceu, tem uma expressão no mercado financeiro que a gente foi operado, né? Usaram o sistema contra a gente e a gente foi operado nesse dia, porque esse anúncio, minutos antes do jogo, ficou ruim. Eu não sei se ficou ruim para eles lá também, né, o pessoal da equipe de transição, já que o Brasil acabou perdendo, e no fim do dia, ainda para consagrar esse dia de alegria nacional, a Argentina acabou se classificando, né? Então assim, teve uma tempestade perfeita aí na sexta-feira. É verdade, Rodrigo. Eu vi muita gente comentando nas redes sociais justamente isso, né? Que a sexta-feira foi, para muita gente, considerada uma sexta-feira 13. Aí. Muita gente comentou e mencionou essa questão de várias notícias ruins no mesmo dia para muita gente. E na sua avaliação, Wagner, esse anúncio aí, feito 30 minutos antes do início do jogo, foi estratégico ou foi realmente só uma complicação da agenda aí? Já que a gente estava com essa agenda cheia também, mesclando entre jogos e também a atuação política, essa corrida contra o tempo aí para anunciar os nomes, para aprovar a PEC de transição e tudo mais. Boa tarde, de novo aqui, Rodrigo. Assim, o Lula, ele tem essa qualidade de saber escolher, né, bem os momentos para fazer esse tipo de anúncio, e eu acho que não foi uma coincidência, não. Isso foi colocado, sim, de forma estratégica para não dar tempo, talvez, da repercussão negativa afetar tanto o mercado e ter tanto impacto em manchetes e coisa que o valha. Assim, acho que o anúncio da sexta-feira ele deixa muito claro qual é o núcleo duro desse governo, né? A gente está falando ali de Rui Costa, do Múcio, Flávio Dino, menos o Mauro Vieira nas relações exteriores, que é um diplomata de carreira, apesar de já ter sido o chanceler em governos petistas anteriormente. Mas, assim, eu acredito de verdade que
o que sinaliza com essa indicação do Haddad agora é uma abertura também para a própria discussão da sucessão do presidente Lula daqui a 4 anos, né? Porque, assim, não é segredo para ninguém que o Haddad é alguém que se coloca para eventualmente disputar essa eleição daqui a 4 anos pela chapa petista. No entanto, e aí observando também o que o Rodrigo já colocou, é um cargo que o Thomas Trauma já falou do que é o pior emprego do mundo. E não é por acaso. Né? Ano que vem, a gente vai ter um cenário extremamente desafiador do ponto de vista fiscal, né? Onde provavelmente a gente não vai ter um PIB exuberante, muito longe disso, e que ainda tem um monte de promessa para ser cumprida do período eleitoral. Então, para você pegar essa cadeira agora, né, do ponto de vista político, desafiador. Então, isso coloca também uma vírgula. Será que esse era o plano A do Lula mesmo? Porque ele hesitou também em colocar o Haddad. Não porque não confia no Haddad, mas eu acho que porque politicamente esse primeiro ano do mandato do Lula, ele tende a ser desgastante na economia. E essa cadeira é onde vai sofrer mais as pressões e não tem muito a margem de erro, né? Que se ele errar agora no primeiro ano de mandato, não tem como ir bem em outras áreas. Não tem como ir bem na educação e falhar na economia. Se você degringolar a economia, já no primeiro ano lascou, não tem mais muita volta. E aí o Haddad pode sair com essa pecha já nesse primeiro ano. Eu acho bem arriscado isso. Kista, só pegar um pedacinho dessa fala do Wagner rapidinho, isso é importante que ele falou, que eu tinha essa impressão, inclusive, que o Haddad não seria o ministro, justamente por isso, por ser um dos preferidos aí para ser o próximo, para dar continuidade aí ao governo Lula no próximo mandato. Até porque ali no Ministério da Fazenda você é a pessoa responsável por cortar gastos sempre. É muito difícil você expandir gasto sob pena aí de ter um problema para frente que é pior ainda, né? Então, assim, normalmente você está ali, é aquele cara que vai fazer contingenciamento, é aquele cara que vai tirar recurso daquele lugar que sempre é importante. Se está no orçamento é porque é importante. Então, assim, era até a gente tinha uma discussão interna aqui com algumas pessoas que eu conheço do mercado, e eu sempre defendi essa posição de que o Haddad não seria o ministro em função muito disso que o Wagner falou mesmo. E acabou que nos últimos dias, também com o apoio ali do André Esteves, né, dono do BTG Pactual, isso acabou se desfazendo, e aí o Haddad acabou sendo essa pessoa aí que a gente vai ter que acompanhar nos próximos, não sei se 4 anos, né? 4 anos é um tempo grande para ministro da Fazenda. Muito longo, né? Agora, Rodrigo e Wagner, eu acho que pode ser o Wagner, né, já que o Rodrigo falou aqui agora. Embora o nome do Haddad não tenha causado grandes surpresas aí para o mercado, a gente sabe que a atuação dele está no radar no mercado, né? Ele não pode dar nesse momento nenhum passo em falso, porque com certeza vai repercutir. Quais serão os desafios, Wagner, do Haddad nesse primeiro momento? Porque a gente sabe que ao longo dos anos terão outros, né? Mas nesse primeiro momento imediato, quais serão os principais desafios dele? Tá. Antes de entrar nos desafios, que são inúmeros, principalmente de ordem fiscal, acho que é legal a gente entender a reação do mercado, porque no momento que você traz para a transição nomes como Pércio Arida, você coloca a ancoragem, a expectativa do mercado muito alta. Né? Então, se o mercado estava esperando que fosse um Pércio Arida, o ministro da Fazenda do Lula, achou errado. Né? Qualquer um que tivesse sensibilidade política poderia entender que não seria um nome para afrontar o presidente, né? Para colocar suas ideias de forma mais explícita, né? E já no primeiro ano. Então, esse é o primeiro ponto. Eu acho que essa expectativa do mercado de um nome muito técnico e talvez mais afeito a ideias tradicionais, mais ortodoxas de economia, talvez tenha criado ali um anticlímax na hora que veio o nome do Haddad. Mas aí eu também acho que tem um outro ponto. O nome do Haddad também foi preparado, no sentido que você, nas últimas semanas, começou a ouvir falar de Guido Mantega. Né? Então, talvez,
e eu sempre comento isso quando falo do nome do Haddad, talvez você comparar, talvez para o mercado, comparar Pércio Arida com Haddad, ok, seja um anticlímax. Agora, no entanto, se você comparar a Haddad com Guido Mantega, aí eu acho que o mercado respira um pouco mais aliviado, e isso também foi preparado, também foi de propósito, eu acredito. Agora, a gente tem um outro problema, né, que talvez seja a nomeação do Mercadante para o BNDES, mas aí é uma outra história, a gente volta aqui para conversar sobre isso. Em relação aos desafios do Haddad, eu acho que o principal deles é você reancorar a trajetória da dívida, né, no sentido que todo esse gasto social, que quase vai para fora, quase não, mas era a expectativa em determinado momento que saísse totalmente do teto, isso desancoraria totalmente a nossa dívida pública e podia chegar a níveis bastante preocupantes lá para setembro, o que colocaria muito peso, por exemplo, em relação ao carregamento da dívida no juro, né? Hoje, isso é muito importante. No último governo petista, principalmente do presidente Lula, a gente não tinha política monetária independente. Hoje o Banco Central ele é independente, né? E o Banco Central já falou, com essa trajetória de dívida, não tem espaço para reduzir taxa de juros. Se não tem espaço para reduzir taxa de juros, você com a economia cambaleante, né, crescendo 0,7, 0,8, você não abre espaço para crescimento porque o custo do dinheiro continua alto. Eu acho que, de saída, o principal desafio do Haddad vai ser trazer credibilidade para a gestão fiscal desse governo que se inicia. Porque é o que você falou, está todo mundo olhando. E veja, é engraçado isso, porque se você pegar o histórico do Haddad, a gestão dele na prefeitura foi uma gestão responsável fiscalmente. A renegociação da dívida pública que ele fez com o governo federal foi muito importante. Ele mudou o indexador na época e até hoje o governo de São Paulo se beneficiou, da prefeitura de São Paulo se beneficia disso. Então, eu acho que o Haddad ele tem um histórico que traz credibilidade. Mas o momento é muito difícil e, evidentemente, tem outras alas dentro do PT que não concordam tanto com essa forma de gerir a economia. Então, a ver quem é que vai ganhar essa queda de braço, que isso também. O Haddad... Posso? Pode falar, Rodrigo. Claro, fica à vontade. O Haddad, ele sempre foi, né, contra o teto de gastos, então esse E assim, hoje já existe uma espécie de unanimidade contra o teto de gastos. A dúvida é sobre o que vai ser feito depois disso. Eu acho que a ideia do Haddad aí à frente do Ministério da Fazenda é um pouco daquilo que o Lula vinha falando antes, de ter essa característica de político para poder negociar algumas coisas no Congresso Nacional, como reforma tributária, um novo arcabouço fiscal, e aí se cacifar aí de alguma forma dentro desse meio político, né, mais político. E aí ficou uma expectativa agora, que é essa expectativa de quem vem para essa parte dessa equipe técnica, porque metade da promessa foi cumprida, que era trazer alguém político. Não era o que o mercado gostaria que fosse, mas o mercado, eu costumo falar isso de manhã lá no Morning Call que a gente faz, que o mercado ele não fica chateado, ele não fica nervosinho, não tem nada disso. Ele readequa aquilo que ele estava pensando. Então, se você pegar aí, por exemplo, aquilo que eu falei, você pega a curva de juros, então você pega as expectativas de juros para frente, antes da eleição, lá no dia 28 de outubro, um dia, na sexta-feira, antes da eleição, você tinha um juro aí para 2 anos por volta de 11, eu até anotei aqui em algum lugar, 11 alto aí, 11,7 eu acho que era, deixa eu ver se eu acho aqui, 11,82. E hoje você está aí nesse mesmo, para 2 anos, um empréstimo. Então você imagina aí que você vai pegar um empréstimo. Lá em 28 de outubro, ele custava 11,82% ao ano, para 2 anos. E agora você vai pegar esse mesmo empréstimo a 13,39%. Esse, sei lá, 160 pontos base, né, que a gente chama, esse 1,6 ponto percentual aí, vai impactar no empréstimo das pessoas. Então você imagina, você pega um cara que estava fazendo, sei lá, obviamente ninguém compra casa para pagar em 2 anos, mas se você... E aí piora, essas coisas vão piorando conforme mais tempo, né? Que você vai incidir juros durante mais tempo. Mas você imaginar aí, para 2 anos, um empréstimo de 200 mil, a diferença nessa taxa de juros, que foi um mês, o cara ficou esperando entrar o 13º para poder complementar lá a entrada no imóvel,
a diferença aí foi 7, 8 mil. Provavelmente foi mais que o 13º dessa pessoa. Então, acabou que ele perdeu o dinheiro por ter esperado o 13º entrar. E essas coisas, às vezes, não parecem fazer parte da nossa vida, né? Quando você fala de mercado financeiro, parece uma coisa meio esotérica, mas não é. É o setor produtivo, é o que faz diferença na minha vida, na sua vida, na vida de todo mundo, né? Então, eu acho que tem essa coisa do político que vai negociar a reforma tributária e outras coisas mais, e uma expectativa agora com quem viria de equipe técnica. E aí, o nome do mercadante para o BNDES foi uma chuva, um balde, sei lá, um imenso balde de água fria. Não à toa, você tem a bolsa aí que estava caindo quase 3% agora há pouco, porque precisa rever a lei das estatais, e aí você tem um retrocesso aqui histórico, que é mexer as coisas na canetada, as leis não valem mais para nada, e aí você muda a lei ao sabor dos ventos, né? Eu tinha um ex-político que eu trabalhei que falava que dura lex sed lex, né? É dura, mas é a lei é dura, mas é a lei, e no cabelo só Gumex, né? Que no fim das contas você faz o que quer quando chega na hora de aplicar mesmo. Então, isso é muito ruim para o mercado e causa mais incerteza sobe juros, desvaloriza moeda, e isso pesa no bolso de todo mundo no fim das contas. Perfeito. Rodrigo, aproveitando o gancho aí que você comentou sobre a sinalização de Lula para o mercado, a gente percebe 3 cenários, né? O primeiro mandato de Lula, que foi mais focado em atender e ser mais ortodoxo aí em relação ao mercado. O segundo, que ele já não foi tão pautado aí pelas decisões do mercado. E esse comecinho aí desse terceiro mandato já está sinalizando que talvez ele não dê muito ouvido ao mercado e que vá agir mais de acordo com as ideias e concepções e projetos que ele já tem em mente. Você acha que a indicação da Haddad é uma sinalização sobre esse assunto? Não, eu acho que não. Vou te falar eu conversava com um operador de mercado aqui quinta-feira, aliás, e a gente estava falando justamente disso, e eu falava, olha, é engraçado porque parece muito com o primeiro mandato, isso, tudo que está acontecendo. O PT é mestre em colocar balões de ensaio, né, para ver como reage o mercado, como reagem os operadores, né, os agentes econômicos. Eu lembro de uma conversa também com um gestor de um fundo, um dos maiores fundos do Brasil, e ele falava assim, o Lula, a gente sabe que ele fala tudo isso, mas ele ouve o mercado. Ele joga para a plateia dele, é claro, mas no fim das contas ele não faz muito bem aquilo, mas vai terceirizar a culpa, né? Acaba que isso não deu certo, mas não deu porque tinha um inimigo meu, né? Isso deu porque tinha um amigo meu. E isso a gente viu já em outras edições de Luiz Inácio Lula da Silva. Essa edição número 3, eu imagino, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que vai ser um pouco dessa repetição, de estressa um pouco o mercado, ver o que funciona, o que não funciona e depois entrega. O Haddad não era um ótimo nome, mas é aquilo que o Wagner falou, né? Uma espécie de efeito isca, né? De você coloca o nome do Manteiga lá, porque, poxa, se for o Manteiga aí tá horrível, né? Mas, vem o Haddad, muito menos pior que o Manteiga, agora ficou bom. Então, você trabalha um pouco isso, e o Lula é um mestre nessa arte, né? É de uma inteligência ímpar na história da humanidade, provavelmente. Wagner Parente. Eu acho que tem muito pouco espaço para erro no fiscal, principalmente no fiscal. O Lula, ele apesar de tudo que a gente, né, viu ele falando naquele primeiro discurso lá no CCBB, e aí muita gente do mercado ficou ouriçada, então responsabilidade fiscal foi para as cucuias e tal. É muito o que o Rodrigo falou. Ele sabe que uma gestão irresponsável do fiscal termina em impeachment. Veja, tem pouquíssimo espaço dentro do Congresso para sustentar uma economia periclitante. Sabe, essa base que está sendo construída aí, que vai aprovar essa PEC do Bolsa Família, ela não vai segurar o Lula
um mês se essa economia for para as cucuias, sabe? Então, eu acredito sim, talvez não por convicção, e aí tanto faz aqui entre nós, né, se é por convicção ou não, não vai haver uma gestão irresponsável, não vai se fazer loucuras, sabe, como a gente viu no governo Dilma, muito porque não tem espaço, e se esse projeto de poder, seja do PT ou seja desse grupo que está se formando em torno dele, quiser continuar e quiser terminar esse mandato, vai ter que respeitar o básico de economia. E eu acho que a indicação do Haddad é um demonstrativo disso, sabe? Porque se ele colocou um possível sucessor dele já de cara, né, não é para errar. Ele vai ter que entregar alguma coisa já no primeiro ano, apesar de novo, isso talvez tenha algum custo político para o Haddad no curtíssimo prazo. No médio prazo, claro, se der certo, ninguém lembra. Se der certo, todo mundo vai bater palma. Se der errado, aí talvez a culpa fique com ele mesmo. E nesse aspecto eu fico um pouco mais tranquilo, principalmente considerando a estrutura da governança da economia hoje no Brasil. Você hoje tem um câmbio que é flutuante, que, tudo bem, tem as intervenções, mas é um câmbio flutuante, então o governo ele intervém mais ou menos na política monetária, né? Intervém, mas não é diretamente. Aliás, a política cambial. A política monetária ela é independente, né? E o fiscal depende muito do Congresso, né? Também. E aí a gente está vendo a aprovação do orçamento, talvez para a próxima semana aqui. Então, do governo mesmo, do Executivo Federal, a única coisa que tem 100% na mão do Lula é a política comercial, que é o imposto de importação. Então, o quadro é muito diferente do que o que a gente viu no último governo do Lula. A gente não se dá conta disso, porque foi uma evolução paulatina, mas hoje a gestão da economia brasileira ela é muito mais resiliente a loucuras de qualquer ordem. Aí eu tenho mania de fazer isso, né, Kissla? Desculpa. Sem problema. Eu vou parar. Você tem 2 minutos. Tá, entendi. É isso que o Wagner falou, é muito legal, porque assim, o presidente do Banco Central, independente, ele até poderia ser afastado do cargo agora, porque ele vai, como é que se diz? Ele não vai cumprir novamente com o mandato dele, que é trazer a inflação para a meta, etc. e tal. Vai ter que mandar aquela cartinha pedindo desculpa pelo 3º ano consecutivo. Mas é tão improvável você trocar o Roberto Campos Neto agora, porque isso causaria traria uma mensagem tão ruim que provavelmente vai aceitar isso e toca o barco e assim vai. Então, assim, e a gente tem que lembrar que essa foi uma eleição muito apertada, o país ainda está bem dividido, e é muito isso que o Wagner falou, tem pouquíssima margem para você fazer grandes estripulias, porque isso acaba em impeachment mesmo, a gente já viu isso acontecer. Verdade, eu costumo... Um entrevistado aí, acho que semana passada, ele comentou que os brasileiros estão igual esposa que foi traída, né? Até aceitou de volta, mas o clima de desconfiança impera ainda. Mas a gente segue na expectativa aqui. Agradeço muito a participação do Wagner Parente. Obrigada por sua participação. Obrigada, Rodrigo Oliveira. Lembrando que Rodrigo, todos os dias, tem um programa aqui no Antagonista também, fazendo análise do mercado. Um programa muito interessante. Eu acompanho porque eu sou investidora, eu não perco por nada. E eu agradeço o tempo de vir aqui conversar com a gente. Obrigada. Valeu, obrigado, gente. Tchau, gente. Obrigado também. Um abraço. Tchau.